Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, chamado Gênesis, capítulo de número 24. Enquanto você localiza, eu vou verbalizando que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, e que é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos, de maneira que aqui nada é nosso, tudo é dele. Então a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele exaltação, para todos sempre seja louvado o nome do Senhor, nosso Deus. Capítulo 24 do livro do Gênesis. Eu quero adverti-los em duas coisas. Primeiro, que eu vou ler a princípio apenas um versículo. Todavia, nós vamos nos debruçar sobre este capítulo 24. Segundo, quando você assentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a Bíblia, para que juntos possamos exaurir o conteúdo desta noite. Amém? Capítulo 24, versículo de número 58, uma pergunta, uma resposta. Uma pergunta, uma resposta. Diz o texto: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Vou ler de novo. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Vamos deixar mais ou menos assim. E chamaram a igreja e perguntaram-lhe: irás tu com Jesus? Podemos assentar, misturando o seu glória com aleluia. A conferência traz como divisa: o noivo vem. A maior esperança da igreja, a maior esperança da igreja é a volta de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo. É o anelo na alma de todos aqueles que entenderam o plano salvífico, redentivo e redentor que Cristo consumou na cruz do Calvário. O desejo, o anelo, a esperança, a oração, a expectativa e o amor da igreja é justamente a volta gloriosa de Jesus Cristo. Por isso se torna tema central dentro da cadeia das doutrinas centrais que regem a nossa fé cristã, falarmos a respeito da volta de Cristo. Esse capítulo de número 24 do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, norteia tanto o sentido literal quanto o seu sentido tipológico, aquilo que envolve
a volta de Cristo, mais precisamente a ascensão da igreja, o rapto, a saída da igreja para encontrar-se com Cristo entre nuvens nos ares. Quem tem nele essa esperança? À guisa de introdução, eu quero pensar rapidamente nos versos 1 até a altura do verso 10 do mesmo capítulo. No sentido literal, o texto está dizendo que Abraão foi abençoadíssimo pelo Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que Deus o abençoou em tudo. Como ele foi abençoado em tudo, e diz o texto, sendo já velho, Abraão não tinha o poder de administrar tudo quanto tinha, ou possuía. Logo, Abraão encarregou alguém para fazer isso. Na narrativa do capítulo 24, não vai aparecer o nome da figura humana que ocupa a posição de servo. Por inferência bíblica, acredita-se ser Eliezer ou Eliezer, como alguns também gostam de pronunciar. Mas no texto em si não aparece o nome. Todavia, a figura humana que envolve a trama do texto é chamada no texto de servo de Abraão. E esta palavra, por sua vez, aparece aqui cerca de 9 vezes. 9 vezes a expressão servo aparece na narrativa do capítulo 24. Este servo é de alta confiança de Abraão, porque toda a riqueza de Abraão está em suas mãos. Na língua bíblica, este servo é chamado de chefe da casa, mordomo, oikonomos, aquele que administra as riquezas, ou seja, ele é dispenseiro de tudo aquilo que Abraão possuía. Ele tem a chave do cofre, é ele que abre as portas dos tesouros, é ele que administra o ouro e a prata, é ele que faz os devidos investimentos com as riquezas de Abraão. No sentido literal do texto, Abraão também tem um filho. Aliás, o texto diz, único filho. Este filho é Isaque, que à altura do texto ainda não encontrou a sua muito indigna esposa. O pai Abraão, ponderando acerca disso, entendendo que era necessário preparar isso, chama este servo, faz um concerto com ele para ir à terra dos seus antepassados, e dentre a sua parentela, escolher uma mulher para o seu filho Isaque. Este servo recebe a incumbência e tem uma grande missão. Porém, quando ele está dialogando com o seu senhor Abraão a respeito desta missão, ele faz uma consideração.
se eu chegar à terra dos seus antepassados, e eu encontrar a mulher para o seu filho, e se ela não quiser vir ao encontro do seu filho, eu devo levar o seu filho ao encontro dela? E Abraão disse: não faça tal. Se ela não quiser vir, você está desobrigado da missão. Todavia, não torne a levar lá o meu filho. Essa frase do texto merece a nossa atenção. Por favor, venha comigo no verso 4 do capítulo 24. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. Preste atenção nessa fala final. Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E ele diz no verso 6: e Abraão lhe disse: guarda-te, não faças lá tornar o meu filho. Diga: o filho já veio de lá. Desse jeito ele não veio, não. Vocês estão aqui? Vocês vieram hoje? Diga: o filho já veio de lá. Diga: a proposta não é levar o filho à terra, é trazer a esposa para o filho. Então a missão do servo é ir à terra dos seus antepassados, no caso de Abraão, e trazer de lá uma esposa para Isaque, seu filho. Mas não é a proposta do servo levar Isaque à terra, porque o Isaque já veio à terra. Está no texto? Está no texto ou não está? O Isaque já veio daquela terra. Não tornes lá o meu filho. Ele já veio de lá. Isso é muito curioso. Por quê? Porque esse capítulo 24 é um capítulo que envolve justamente a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo preparando a igreja, o Espírito Santo conduzindo a igreja, e a igreja encontrando-se com Cristo. Esse capítulo 24, do verso 1 ao verso 67, o maior de todos os capítulos, os 50 do Gênesis, se debruça a falar sobre isso. Mas se há aqui um arrebatamento, aonde está então o que antecederá o arrebatamento? Aliás, não está em ordem cronológica o que eu vou falar, mas Gênesis é o que nós citamos em aula aos alunos, a escatologia em Gênesis. Exemplo, não está em ordem cronológica. Se eu leio Gênesis 5, 24, eu tenho um homem lá por nome Enoque. Esse aqui andou com Deus e Deus o tomou para si. Se eu leio só esse texto, só tem um aleluia bem fraquinho. Mas se eu leio esse texto com Judas, verso 14, quando fala do Enoque, dizendo que Enoque era o sétimo depois de Adão, e lá diz assim: e veio o Senhor com as miríades dos seus anjos. Ou seja, o Judas diz aquilo que o Moisés não registrou, que quando Enoque foi transladado, o Senhor veio ao encontro dele com milhares dos seus anjos. Pergunte-me por quê?
Porque o Enoque é uma tipologia do arrebatamento da igreja. De tanta igreja andar com Deus, vai chegar uma hora. Provoque alguém do seu lado. Diga para alguém assim: o maior perigo que você pode correr em andar com Deus é Deus te tomar. Não está em ordem cronológica, mas se você olhar para José morreu no Egito, mas os seus ossos não ficou no Egito. Os ossos de José foi conduzido a Canaã. Pergunte por quê? Porque se Enoque é o arrebatamento dos vivos, o José é a ressurreição dos mortos. Não está em ordem cronológica, mas se você ler Gênesis 6, desde o verso 8 para frente, você vai encontrar um Noé, que andou em graça diante de Deus, e por ocasião do dilúvio entrou na arca e foi salvo. O Noé é uma tipologia da grande tribulação, ele representa Israel, que será salvo no período da grande tribulação, porque o espírito de súplica e graça de Zacarias 12:10 cairá sobre Israel pela visão das duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. É uma tipologia do que vai acontecer. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma tipologia do juízo final. Mas o Gênesis 24 é uma tipologia do arrebatamento. O Gênesis 23 é uma tipologia da lei vencida na cruz por um Cristo que morreu. Morreu na onde? No Gênesis 22. Abra sua Bíblia. Vocês estão aqui? Dê um glória a Deus mesmo sem entender. Vai no capítulo 22, olha o verso 1 a seguir. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e lhe disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. 22:2 está escrito: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, o teu único filho, o teu único filho. Porque a ênfase, pregador? Porque aqui eu tenho João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele diz: teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas? A quem? Desse jeito não está amando. A quem? A quem? Por que essa ênfase? Porque aqui eu estou em Mateus 3,17. Quando ele saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou: este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado, este é meu filho amado. O texto continua discorrendo ainda: e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Não está escrito vai à montanha de Moriá, está escrito vai à terra. A montanha Deus vai mostrar, porque não tinha só uma. Está escrito aí sobre uma das montanhas. Ou seja, não basta estar no lugar certo, tem que estar no monte certo. Mas esse é outro assunto. Vamos para o verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Verso 4 diz: e ao terceiro dia, diga e ao terceiro dia, diga e ao terceiro dia. Vamos avançar lá no verso 9,
E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre ele o altar em cima da lenha, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo lhe bradou do céu, disse assim: Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui. Verso 12 diz: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Nesse exato momento, Isaque sai do altar e volta com o pai. Pergunta assim: por que o Isaque não morreu? Por que o Isaque não foi imolado? Porque na verdade o Isaque já morreu. Ele não precisa ser imolado no altar para provar que está morto, porque quem está dando é o pai. Quando o pai dá, já está morto. O Isaque não morre no altar porque morreu dentro do pai. Veja comigo o verso 3. Então se levantou Abraão de madrugada. Repita após mim: a disposição de dar significa que já está morto. Tenta de novo, bem firme. A disposição de dar significa que já está morto. Preste atenção, eu citei João 3,16. Pergunta número 1, em João 3, capítulo 3, verso 16, quem está falando no texto? Resposta: Jesus. Quem está falando no texto? Jesus. Para quem Jesus está falando? Para Nicodemos. Para quem ele está falando? Era madrugada, o maioral do Sinédrio foi ter com ele, e nesse diálogo, Jesus soltou essa mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto: quando Cristo disse isso a Nicodemos, era antes da cruz ou depois da cruz? Se era antes da cruz, como é que ele pode ter dado algo que ainda não morreu? Como que Nicodemos poderia se apropriar de algo que ainda não morreu? Simples, porque a disposição do pai de enviar implica que no coração do pai o filho já está morto. Por isso que em Gênesis capítulo 22, o Isaque não morre literalmente no altar, mas já morreu dentro do coração de Abraão, porque o fato dele ir implica dizer: dentro de mim ele já morreu. Quando ele está no altar e não pode ser imolado, ele tem que voltar, porque já morreu dentro de Abraão. Você tem que ir para o verso de número 4, e você lê o verso de número 4, e o texto diz: e ao terceiro dia. Que dia que era? E que dia que era? Mais uma vez aí, que dia que era? Então no terceiro dia, que era para o Isaque ser imolado, o Isaque não foi imolado. Se ele não foi imolado no terceiro dia, vamos voltar alguns dias atrás, porque o dia que Abraão se levantou de madrugada é no verso 3, e no dia que ele chegou é no verso 4, no dia que ele chegou é 3 dias, então eles caminharam 3 dias, então eu tenho que voltar 3 dias, retrocedo para o primeiro dia. Então quando ele levantou para ir, é o primeiro dia, caminhando o segundo dia, chegou no terceiro dia, então tá certo, o Isaque não pode morrer, porque terceiro dia não é dia de morrer. Então quando que ele morreu? Ele morreu 3 dias atrás, porque era uma sexta-feira. Então o capítulo 22 do livro do Gênesis é o Calvário. É uma representatividade de Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro foi imolado. Lembra que na trajetória o Abraão, o Isaque está indo, o Isaque olha para o pai e diz: estou vendo o cutelo, o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E o Abraão responde: calma meu filho, Deus proverá o cordeiro para si, para si, para si. No caminho da trajetória até o Calvário, ele diz: Deus proverá o cordeiro. Por que cordeiro? Porque é Cristo quando começa o ministério. João capítulo 1 versículo 29, disse o João, registrou o apóstolo João assim, ó: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Abraão diz que Deus vai prover o cordeiro, só que não é um cordeiro que está lá, porque o verso número 13 está escrito que tem um carneiro. Está certo o texto não está errado, porque cordeiro é quando começa, carneiro é quando chega na maturidade. Maturidade é quando ele está na cruz, na cruz ele é maduro para morrer por mim, por você, e nos trazer vida e vida com abundância. Quando
você ler o capítulo 23, Gênesis capítulo 23, verso de número 2, diz assim: morreu Sara. Repitam isso. Repitam isso. Sara é uma tipologia da lei. Como Cristo morre no capítulo 22, representado na vida de Isaac, então a lei se cumpriu em Cristo. Quando a lei se cumpre em Cristo, então começa o capítulo 24. No capítulo 24, a dispensação é da graça, a operação é do Espírito Santo e o tempo é dos gentios, e nós estamos dentro do capítulo 24 do livro do Gênesis. Por isso que no capítulo 24 aparece Abraão como tipo do pai, Isaac como tipo do filho, o servo como tipo do Espírito Santo, Rebeca como tipo da igreja. E de maneira que, se o filho já veio uma vez, que é no capítulo 22, a representatividade de Isaac, está certo Abraão em dizer: não tornes levar lá o meu filho, porque de lá ele já veio. O que a gente tem que fazer então, Senhor? Da ordem do servo é: vai até a terra e traga a esposa para se encontrar com o meu filho. Nós estamos justamente dentro desse contexto agora. Cristo já veio, sim ou não? Diga: Ele veio. Ele vem. Ele virá. Diga de novo: Ele veio. Ele vem. Ele virá. Diga de novo: Ele veio. Ele vem. Ele virá. Entende isso? Se você me entender, me explica. Ele veio, Ele vem, Ele virá. Diga as três vindas. Diga firme: as três vindas. A primeira, Ele veio como cordeiro. A segunda, Ele vem como esposo. A terceira, Ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira, Ele veio como cordeiro, como oferta do Pai, e deu a sua vida. Mas essa agora, aqui Ele vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Essa agora que nós desejamos, que nós amamos, que nós esperamos, Ele vem como esposo. Não, desse jeito, olha, Ele não é muito esposo não. Ele vem como esposo, para buscar a sua esposa. Repita bem forte após mim: na cultura judaica, o casamento tem três fases. Primeira fase do casamento da cultura judaica: pagamento do dote. Pagamento do dote. Um judeu se afeiçoa a uma judia. Ele vai até a casa do pai dela, e lá eles vão negociar. Uma vez fechando o negócio, ele paga o dote por ela. Repita após mim: o dote pago, ela já é esposa dele. Tenta de novo: ela já é esposa dele. Na cultura judaica, não tem espaço para noiva, não tem espaço para noivo, porque já é considerado esposa, esposo. Vou refrescar sua memória. Lembra de Maria e José? O texto diz que José tentou deixar Maria secretamente. Por quê? Porque ela já era esposa dele, mesmo não a tendo conhecido. Tendo desposado Maria, quer dizer, ela é a sua esposa, porque ele já pagou o dote. É a primeira fase. Eles estão na segunda fase. Diga: a segunda fase é a fase da preparação. A terceira fase é a fase das bodas. Então José já está na primeira fase com Maria, está na segunda da preparação, quando ocorre a informação de que ela está grávida. E como ele é justo, não quer infamá-la, ele quer deixá-la secretamente, até que o Gabriel vem falar com ele e disse: olha, calma aí, vai devagar, não separa não, porque a obra que está acontecendo com ela aí é obra do Espírito de Deus. Então, na cultura judaica, quando um dote é pago, a moça já é esposa dele.
só que ele não a pode levar para si, porque da primeira fase entra a segunda é a fase da preparação. Ele vai ter que preparar um lugar, então ele tem que ir para a casa do pai dele, e ao lado da casa do pai dele, começar todo um processo de uma edificação de uma casa, e enquanto a casa não estiver pronta, ele não pode vir buscá-la, ele só pode vir ao encontro dela quando a casa estiver pronta. Assim como ele foi preparar o lugar, ela também fica na casa do pai. Nesse intervalo que ela está na casa do pai, ela também está se preparando, ela também está se preparando, ela também está se preparando, ela também está se preparando. Aos cuidados da esposa, no período da preparação, sempre ficava as virgens. As virgens têm a missão de preparar a esposa para encontrar-se com o esposo. Quando, que dia, que mês, que ano, ninguém sabia. Ora, se você fosse daquela época e você fosse convidado para ir a um casamento na cultura judaica, alguém ia chegar na porta da sua casa, ia te chamar, ia conversar com você, ia lhe dar o convite para você ir no casamento. Você ia pegar o convite, abrir, vai ficar sabendo quem vai casar, e aí você vai pegar de surpresa, porque não está escrito lá o dia do casamento, não está escrito no convite a hora que vai ser o casamento. Então você pergunta ao mensageiro: bom, estou convidado, mas não sei o dia e a hora. E o mensageiro diz: bom, convite você já tem, prepara, agora é com você. Porque não se colocava uma data, não se deixava isso, é claro, porque a ideia era: você tem que estar pronto a qualquer momento, porque o mensageiro pode vir pela rua gritando: aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo, e você deveria estar preparado para esse momento de casamento. Então Gênesis capítulo 24 é uma alusão do arrebatamento da igreja, dentro de um ponto de vista tipológico, quando Deus enviou o Espírito Santo, uma vez que em Gênesis 22 já ocorreu a crucificação, Cristo foi assunto aos céus, mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. Por isso que Gênesis capítulo 24, o pai chama o servo, Abraão chama o servo, que é um tipo do pai, que é o tipo do Espírito Santo, e enviou à terra para buscar uma esposa, e esse servo vem como uma tipologia do Espírito Santo. No derramamento de Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio para preparar a igreja, o Espírito Santo veio para adornar a igreja, o Espírito Santo veio para preparar a esposa, o Espírito Santo veio para adornar a esposa. É Ele que vai levar a esposa a encontrar-se com o esposo entre nuvem nos ares. Nós estamos na fase da preparação, nós não estamos sozinhos. Olha, João 19 verso 30 está escrito que Jesus deu um brado dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Vocês sabem tanto quanto eu que a ênfase no está consumado implica dizer: a missão foi dada, a missão foi cumprida, eu morri, paguei a dívida, removei a culpa, o dote foi pago. Colossenses 2 verso 14, a cédula da dívida que era contra nós, segundo as suas ordenanças, e que de alguma maneira nos era contrária, Ele a cravou lá na cruz. Jesus pagou a dívida, removeu a culpa. Quando Cristo paga a dívida e remove a culpa, Ele pagou o dote pela igreja. Uma vez o dote pago, a igreja já é dele, é Ele o dono da esposa, é Ele o dono da igreja, Ele é o teu amado, Ele é o teu esposo, é Ele sim, e Ele vem buscar a sua esposa, Ele pagou o dote por ela. Vocês se lembram do que está escrito em João capítulo 3?
versículo de número 29, João o Batista citou esse texto e João o apóstolo registrou, porque em algum momento antes do verso 29, alguém chegou para João o Batista e disse: olha, aquela mesma turma que te seguia, agora está seguindo esse tal de Jesus. Você sabia que aqueles que estavam com você te abandonou para ficar com eles? Com ele você não vai fazer nada não? Aí ele vem no verso 29 e diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, e o amigo do esposo, ele se alegra por ouvir a sua voz. João está dizendo: eu não sou o esposo é ele, por isso que quando ele chega eu tenho que sair, eu sou só o amigo dele, mas ele é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo ouve a sua voz e se alegra. Na cultura judaica isso também tem força, porque quando um judeu se afeiçoa uma judia, paga um dote por ela, ele não a leva, vai para a casa do pai preparar o lugar, ela fica na casa do pai dela se preparando. Então ele foi para a casa do pai dele preparar o lugar, ela não foi com ele, ela ficou na casa do pai dela. Vou repetir, ele foi para a casa do pai dele, está preparando o lugar, mas ela não, onde ela está na casa do pai dela, ela ficou na casa do pai dela, ela ficou na casa do pai dela, ela ficou na casa do pai dela. Vamos tentar, ela ficou na casa do pai dela. Por quê? Porque Jesus veio, morreu na cruz, foi assunto aos céus, voltou para a casa do pai. Mas e a igreja? A igreja está na casa do pai, a igreja está na casa do pai, a igreja está na casa do pai. Deixa eu ver se a igreja está na casa do pai, deixa eu ver. O que a igreja está fazendo da casa do pai? Se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando. Dentro da cultura judaica, enquanto o esposo não vem, a esposa fica se preparando na casa do pai dela. É por isso que na mesma cultura, o esposo tem um amigo, e esse amigo tem a responsabilidade de trazer notícias da esposa para o esposo, e levar notícia do esposo para a esposa. Por isso que João está dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo, e o amigo do esposo, que é uma alusão à própria cultura. Na cultura sempre tem um amigo que leva a notícia de um para outro, leva e traz. Interessante é que ele leva a notícia da esposa para o esposo, e ele traz a notícia do esposo para a esposa. Cada vez que ele traz a notícia do esposo para a esposa, o esposo diz: não vai de mão vazia não, leva mais esse presentinho para ela, e vai lá adornando ela, vai preparando ela, e diga para ela não perder as esperanças, porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Oh glória, oh glória, oh glória. Nós estamos na casa do pai, ele foi preparar o lugar, mas não deixou a igreja sozinha. É por isso que o amigo veio. Quem é o amigo da igreja? O Espírito Santo. Aleluia. Eu vou falar de novo. Quem é o amigo da igreja? É o Espírito Santo. Quem é ele? Ele é o Espírito Consolador. Quem é ele? Ele é o Espírito que convence. Quem é ele? Ele é o Espírito que ilumina. Quem é ele? Ele é o Espírito que revela. Quem é ele? Ele é o Espírito que assiste. Quem é ele? Ele é o Espírito que ajuda. Quem é ele? Ele é o Espírito que fortalece. Quem é ele? Ele é o Espírito que renova. Quem é ele? Ele é o Espírito que testifica. Quem é ele? Ele é o Espírito que geme. Quem é ele? Ele é o Espírito que intercede. Quem é ele? Ele é o Espírito que fortalece. Quem é ele? É o divino companheiro no caminho. Quem é ele? Ele é o Espírito Santo. Quem é ele? Ele é o Espírito do Senhor. Quem é ele? Ele é o Espírito do Pai. Quem é ele? Ele é o Espírito de Cristo. Quem é ele? Ele é o Espírito eterno. Quem é ele? Ele é o amigo do noivo. Quem é ele? Ele é o doador dos dons espirituais. Quem é ele? O facultador das vitaminas do fruto do Espírito. Quem é ele? O Espírito que renova. Quem é ele? O Espírito que preenche. Quem é ele? O Espírito que enche. Quem é ele? O Espírito que consagra. Quem é ele? É o Espírito que chama pelo nome. Quem é ele? É o Espírito que levanta e prepara a igreja. Vou te dar 30 segundos para você levantar uma das suas mãos, e você tem 30 segundos para dar glória. Eu vou esperar.
Aleluia. 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 Jesus está voltando. Eu não vim de longe para te desanimar. Eu vim de longe só para te dizer: Jesus está voltando. Em sala de aula eu falo com os alunos assim: quando você for pregar sobre o arrebatamento da igreja, e o tema foi esse, você tem que ter na sua mente que o público que está te ouvindo está dividido em 3 grupos. A casa inteira não está no mesmo sentimento, está dividida em 3 grupos. Primeiro grupo, os despreparados para a vinda. Olha o tema: o noivo vem. Uma pessoa despreparada deve estar como hora dessa? No mínimo orando, dizendo: vem não. Vem não. O noivo vem? Vem não. Do jeito que eu tô, eu não quero ficar, então não vem. Mas é importante falar que ele está vindo para você que está despreparado se despertar. Olha aí, olha aí. Só quem está em pecado nessa parte não consegue dar glória, não. É importante falar, porque tem muita gente que não está ou não estão preparados para a volta de Jesus. Esse é um grupo. O segundo grupo, os materialistas, cujos corações estão fincados nas coisas dessa terra. Numa bela sexta-feira dessa, feriado, o pregador de longe vai dizer assim: Jesus está voltando. E você vem aqui com o bolso cheio de dinheiro, com a conta estourando, fechou um bom negócio, dizendo: logo agora. Volta agora. Volta não, pregador, está repreendido. Acabei de fechar um negócio de bilhões. Você vem aqui para me desanimar? Não. Jesus está voltando. Logo agora que eu acabei de pegar a chave do carro zero, Jesus está voltando. Não é possível, agora que a casa saiu. Não é possível. Jesus está voltando. Logo agora que eu encontrei meu Rebeco. Esperei tanto tempo, a bichinha veio de longe. Os nossos olhares se cruzaram, já estamos apaixonados, pensando em ter uns 12 filhos. Pois é, Jesus está voltando. Gente com o coração nessa terra falar que Jesus está voltando, disse: por que eu vim nesse culto? Eu sempre venho nessa igreja, mas se eu soubesse que o tema era esse, olha, eu tinha passado. Pois é, você veio nesse culto para você ouvir que Jesus está voltando. Agora tem um terceiro grupo e eles não são bons da cabeça. Não. Doido, virado no siri. Eles dormem e acordam dizendo: Maranata, 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 Maranata. Jesus está voltando de seu anelo. Eu espero, eu desejo. Jesus está voltando. E o carro, fica a casa, fica a empresa, fica os negócios. A nossa morada não é aqui.
As promessas de Jesus para a igreja não é terrena, são celestiais. Eu não sei porque que um crente quer ficar nessa terra. Eu não sei. Eu não sei porque que um crente quer ficar nessa terra. A palavra que nós lemos e pregamos veio do céu. O Deus que nós adoramos está no céu. O Jesus que morreu na cruz veio do céu para morrer na cruz, saiu da terra e está no céu, assentado à direita do Pai, e Ele virá entre nuvens no céu. A igreja dele vai subir para morar com Ele no céu. O Espírito Santo que mora na igreja foi derramado do céu. É o mesmo Espírito que vai pegar a igreja para levar ela para o céu. Paulo disse que a nossa pátria está nos céus. Jesus disse que o nosso nome está escrito no livro da vida que está no céu. Até as línguas estranhas que você fala também é do céu. O seu jeito de andar e de falar é do céu. A doutrina que você está ouvindo agora é do céu. A sua maior esperança também é morar no céu. Então não sei o que você quer nessa terra. Oh glória, eu vim do céu para a terra. Deus tem um propósito comigo na terra, mas eu não sou da terra. Ele vai me tirar da terra e eu vou voltar para o mesmo céu da onde eu vim, porque eu sempre existi na mente presciente e eterna de um Deus que tem propósito. Ninguém aqui está passando um tempo. Todos que estão aqui vieram da mente eterna de um Pai, na sua presciência, pela redenção que aconteceu na eternidade passada, para Deus te alcançar na terra dos viventes e fazer você entender que você é fruto de um propósito eterno de Deus, e que Ele veio para te tirar dessa terra, para você ir morar lá no céu. Portanto, prepara-te, a igreja. Alguém deseja ir? E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela disse assim: irei. E aí? Irás tu? Irás tu? O servo de Abraão se aproxima dele e diz: e se ela não quiser vir? Como assim se ela não quiser vir? Ela também tem poder de decisão. Se ela não quiser, levo ele até lá e diz: se ela não quiser, está desobrigado. Sua parte você fez. Quando ele está chegando nas cercanias das terras de Naor, de Betuel, de Milca, ele faz uma oração ao Deus de Abraão e pede sinais. Bom ter uma jornada. É à tarde, as moças estão saindo para tirar a água no poço. Ele se aproxima do poço e faz essa oração: aquela quem eu pedir dar-me de beber e ela me der, e sem eu pedir ela dar de beber aos camelos, seja esta. Aí o texto diz assim, está na Bíblia? Está na Bíblia? Verso 16 do capítulo 24. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Só um glória a Deus, um aleluia, escutei em algum lugar. Mas vamos lá, vamos ler o texto de novo? Vamos lá. E a igreja era muito formosa, virgem, pura. Ela tem fidelidade, por isso que nenhum varão havia conhecido, porque ela não quebra aliança. A igreja vive descendo a fonte. Vive descendo a fonte. Vive descendo a fonte. A igreja vive enchendo o cântaro. Vive enchendo o cântaro. Vive enchendo o cântaro. A igreja subiu.
Características da igreja do arrebatamento: donzela, formosa, virgem, a quem varão não havia conhecido, desce, enche, sobe, desce, enche, sobe, desce, enche, sobe. A igreja do arrebatamento é uma igreja viva, cheia, vive descendo a fonte, enchendo o cântaro. É virgem, é formosa, é donzela. Jesus não tem paquera, Jesus não tem outra, Jesus não tem fletar. A dele é legítima, já tem o selo dele, e ela é fiel a ele, ela se guarda para ele, ela está se preparando para ele. E enquanto o noivo não vem, ela está na casa do Pai, fazendo o que? Se preparando. Lembra de João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para. Verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há. Na casa de meu Pai, o tempo do verbo é presente. Jesus está falando antes da cruz sobre coisas dos céus. Ei, não tem nada no céu para ser preparado. Olha o tempo do verbo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se for preparar lugar, virei outra vez. Mas ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, então por que ele não veio ainda se está tudo preparado? O problema não está lá. Se Cristo voltar agora, estarás tu pronto? Então o problema não está no céu, o problema está na terra. Por isso que a igreja ficou na casa do Pai, fazendo o que? Se preparando. Na cultura judaica, a esposa, enquanto o esposo não vem, tem por obrigação passar pelo banho do mikvê, que é o banho nupcial. Como ela tem o seu ciclo, então após o seu ciclo ela tem que passar pelo banho do mikvê para as suas purificações, porque pode ser que seja agora a vinda dele. Por isso que a igreja que não foi, ficou, ela está na casa do Pai, fazendo o quê? Tomando banho. Meu Deus! Olha o tamanho da hidro. Olha o tamanho da bacia, do tanque. 66 livros de água pura. A igreja está se preparando na palavra. A igreja está se preparando na palavra. O que prepara a igreja é a palavra. Mateus 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. João capítulo de número 15, verso de número 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho vos anunciado. João 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, verso 17: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 4, verso de número 12 diz que a palavra é viva, é eficaz, mas penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Aos Romanos capítulo 10, verso de número 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 está escrito: recebei com mansidão a palavra enxertada em fé.
10. No Salmo de número 12, no verso de número 7, está escrito que a palavra do Senhor é mais pura do que a prata refinada em candeeiro de barro 7 vezes. No Salmo 19, no verso de número 6, diz que a palavra do Senhor, ela é perfeita, a sua lei é perfeita, a sua lei é perfeita. No Salmo 119, e o verso de número 9 diz: como o mancebo vai manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. No Salmo 119, no verso 111, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No Salmo 119, no verso 105, diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. No livro de Jeremias, no capítulo número 15, no verso número 16, achando as tuas palavras, logo as comi, foi gosto na minha alma, alegria no meu coração. Jeremias capítulo 23, verso número 29, não é a minha palavra como martelo, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 29, parte B, diz: não é a minha palavra como fogo que queima. Abacuque capítulo 3, versículo número 2, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, 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 e a temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. O João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é a palavra? A palavra é Cristo, porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a exegese de Deus, ele é a mensagem de Deus, ele é o amor de Deus, ele é a graça de Deus, ele é a vida de Deus, ele é a salvação de Deus, ele é o perdão de Deus, ele é a remissão de Deus, ele é o cordeiro de Deus, ele é o filho de Deus, ele é o viado de Deus, ele é a face de Deus. Ele mesmo diz isso: quem vê a mim vê o Pai. Apocalipse capítulo 19, versículo número 13, diz que ele está vestido de um linho fino e puro, e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus, oh glória! O que norteia a igreja, o que prepara a igreja, o que lava a igreja, o que purifica a igreja, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Pega, 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 levanta, 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 vai, 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 pega a espada, brandeia a espada de um lado para o outro, balança ela, isso, mistura agora a glória com aleluia. Palavra que salva, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que dá vida, palavra que restaura, palavra que vai, palavra que vem, palavra que fica, palavra que permanece, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que alimenta, palavra que nutre, palavra que renova, palavra que preenche, palavra que entra, palavra que vai, palavra que restaura, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra da vida, palavra do Pai, palavra do Filho, palavra do Espírito, palavra do céu, palavra pura, palavra verdadeira. É a palavra, 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 é a palavra. Toma banho na palavra, toma banho na palavra, se alimenta da palavra, creia na palavra, pregue a palavra, leia a palavra, anda na palavra, receba a palavra, creia na palavra, divulgue a palavra, fale da palavra e ame o Deus da palavra. O maior risco de um crente ficar por ocasião da volta de Jesus é porque ele não amou a palavra. Você precisa amar a palavra. Você precisa amar as Escrituras. Quando o servo de Abraão pede água, ela dá. Sem pedir, a comitiva é composta por 10 camelos, uma sobre o servo, 9 camelos trazendo ouro e prata, vasos, vestes, pendentes, colares, para adornar a futura esposa. E ela simplesmente dá de beber aos 10. É só 360 litros para cada um. Mas como ela é uma igreja viva, ela serve. Porque enquanto o noivo não vem, ela trabalha. Ela não tem dificuldade em servir. Quando ele olha para ela e diz: de quem és filha? Ela responde, convida-o para ir à casa dela, apresenta a história à família. Labão saiu ao encontro dele. Eu quero que você olhe só esse texto 24, 29 de Gênesis. Vocês estão aqui ainda? Amém.
24, verso 29. Olha a força desse texto. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era... Qual o nome dele? Labão. Segura aí, que o Labão existe até hoje. Pergunta para mim, quem é Labão? Labão é aquele que vê, só depois ele ouve. Rebeca ouve, por isso vai ver. O servo de Abraão contou toda uma história para Rebeca, mas Rebeca nunca viu Isaac. Mesmo sem ver, ela primeiro ouviu, para depois ver. O Labão não, o Labão porque viu, agora vai ouvir. O que ele viu? Os pendentes de ouro. Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte, verso 30. E aconteceu que quando ele viu, o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã, primeiro ele vê, depois ele ouve. Diga, Labão é o tipo da igreja que quando Cristo vier, Rebeca sobe, Labão fica. Labão não está interessado em Isaac. Labão está interessado naquilo que o servo trouxe para Rebeca. O interesse de Labão é as pulseiras de ouro, é os vasos de prata, é as vestes, é os colares. Labão representa a igreja materialista, a igreja interesseira, a igreja que quer usar o Espírito Santo a seu bel prazer. Mas Rebeca é diferente. Ah, Rebeca é diferente. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar. Eu vim de longe, você acha que eu não vou falar? Poxa vida, eu não perco viagem. Eu não perco viagem. Cansado, esgotado, com fome. Eu nem almocei hoje, hein? Eu estou pela graça de Deus. Estou pregando em fraquezas. É verdade, grande é a visão que eu estou vendo. Todavia eu vim para falar para você. Existe a igreja verdadeira e a falsa. Existem os Labãos que não tem nada a ver com o céu e não quer saber de arrebatamento, coisa nenhuma. Mas Rebeca não. Rebeca se consagra. Rebeca se separa. Rebeca desce a fonte. Rebeca enche o cântaro. Rebeca se santifica. Rebeca está cantando a cada manhã e cada anoitecer. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. É por isso, não sei se vocês perceberam, que eu li o versículo 58, agora vai lá comigo, por favor. Vai até a altura do verso 53. 53 a seguir, conclusão, verso 53. E tirou o servo vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com eles estavam, passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão: ó Labão. O Labão veio e disse à sua mãe: ó, fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Mas aí o servo vem e fica meio que, ele altera o tom da voz. Ele porém lhe disse: não me detenhais. O Labão quer que Rebeca fica, mas o servo de Abraão, que é um tipo do Espírito Santo, olha para Labão e diz: ó, não me detenhais. Quando a igreja for arrebatada, o mundo não vai conseguir detê-la, o sistema não vai conseguir detê-la, a frieza não vai conseguir detê-la, os apóstatas não vão conseguir deter. O Espírito Santo vai tomar a igreja será arrebatada, arrancada com violência, com força, um rapto. Oh glória, vai sair da terra, vai ao encontro dele entre nuvens dos ares. Por isso que a primeira carta aos Tessalonicenses 4:16 e 17, Paulo escreve dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aí
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e juntos vamos se encontrar com Ele entre nuvem nos ares. Oh Paulo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para vocês que a igreja tem um encontro marcado. Aonde, Paulo? Na terra? Não, aonde? Entre nuvem nos ares. Já está marcado, já está registrado. A qualquer hora o Espírito Santo vai pegar a igreja. Ninguém vai deter o arrebatamento. A igreja vai embora. E é por isso que o servo está dizendo: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-nos. Labão chamou Rebeca e disse: vamos perguntar para ela. É ela que tem que confessar, é ela que tem que abrir a boca, é ela que tem que fazer a declaração, é ela que tem que decidir se quer ir ou não quer. Labão achou que Rebeca estava vendida. Labão achou que Rebeca era essa igreja fraca, vazia, fria, que se move qualquer coisa e não quer mais morar no céu. Não, quando Labão olhou nos olhos de Rebeca e disse: irás tu com esse varão? Só faltou bater no peito e dizer: sai da frente, sai, 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 sai. Por favor, provoque 5 ou 6. Vai, provoca alguém aí. Vai, provoque 5 ou 6. Cutuca, aponta o dedo, provoca, balança, tira do lugar e diga para essa pessoa assim: e aí, meu filho, tu vai subir ou vai ficar? Você vai subir ao encontro de Cristo ou vai ficar com o anticristo? Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eliezer montou no camelo, Rebeca veio com as suas servas, já montaram no camelo e começaram a partir ao encontro de Isaac. A Bíblia diz que eles estavam vindo ao encontro de Isaac. A Bíblia diz que o Isaac saiu de tardezinha, foi junto ao poço de Beer-lahai fazer o quê? A Bíblia diz que Isaac foi orar. Isaac foi orar. Por que Isaac foi orar? Porque a função de Jesus agora no céu, quando ele subiu ao céu, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e agora está à direita de Deus Pai intercedendo pela igreja. Ele está orando. Isaac subiu à tarde para orar, e quando Isaac está à tarde no campo orando, aí vem a comitiva. De longe Rebeca dá uma olhadinha, aí cutuca o servo de Abraão e diz: ei, quem é aquele que vem andando pelos montes? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele, meu Deus? Quem é ele? Quem é aquele que vem andando pelos montes? O Senhor, o servo de Abraão, parou e disse: aquele ali é meu Senhor. Rebeca pôs o véu na testa e disse: agora é minha vez. Porque ela colocou o véu, proteção de glória. Estou indo ao encontro dele, só vou tirar quando chegar lá. Enquanto eu não subir, a glória está aqui. É a proteção da glória, a glória que protege, o véu que protege. Oh glória, aleluia. Vai chegar a hora que o Espírito Santo vai pegar a igreja vai subir ao encontro de Jesus. Você não sabe o caminho do céu, é o Espírito que vai te levar. Você nunca viu Jesus, mas é Ele que vai te apresentar. Imagine a apoteose. Ah, meu Jesus. Imagina a igreja subindo dizendo: quem é aquele ali? Quem é ele? Disse: aquele ali, aquele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele é o Alfa, aquele é o Ômega, aquele é o princípio, aquele é o fim. Aquele é o unigênito do Pai. Aquele ali é o Filho do Deus vivo. Aquele ali é a palavra de Deus. Aquele ali é a palavra da verdade. Aquele ali é o Salvador do corpo. Aquele ali é a cabeça da igreja. Aquele ali é o Senhor da igreja. Aquele ali é o batizador com o Espírito Santo. Aquele ali é o Cristo. Aquele ali é o ressuscitado. Aquele é o Cristo que morreu. Aquele é o Cristo que venceu a morte. Aquele é o Cristo que venceu a sepultura. Aquele é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele, é Ele.
Coloca a sua Bíblia aí em algum lugar. Coloca a sua Bíblia aí no seu banco. Deixa as suas mãos livres. Agora erga as duas para o alto. A pergunta que eu te faço é: irás tu com este varão? Irás tu com este varão? Você tem 30 segundos com as mãos erguidas para dizer: sim, eu irei. 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 Abaixe as suas mãos. Não sei se na sua direita, depende da posição que você tiver, ou à sua esquerda. Mas vire para alguém, ou à sua direita ou à sua esquerda. Vire aí agora e diga para essa pessoa: você viu o texto de João 14:2? Você viu o que está escrito lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Diga: há muitas moradas. Diga para essa pessoa: há muitas moradas. Agora diga assim: há muitas moradas. Uma é minha. Uma é minha. Uma é minha. Mas há muitas moradas. Uma é minha. Será que a outra é sua? Oh, meu Deus. Oh, pega, 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 pega. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Há lugar para mim. Há lugar para ti. Há lugar para nós. Imagine se Jesus permitir a gente morar na mesma rua. Imagine Jesus permitir a gente morar no mesmo bairro. Eu estou para te dizer que esse irmão, essa irmã, que você não vai muito com a cara, vocês vão morar junto. Lá no céu vai ser comunhão eterna. Até lá, pregador, é melhor se arrumar aqui, porque vai sobrar para tu lá.